Meus irmãos, então vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. A gente vai estar lendo o capítulo 12, versículo 1 ao 5, e também depois a gente vai estar lendo o capítulo 17, e vamos estar lendo o versículo 15 a 22. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então a Bíblia diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenará o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Agora no capítulo 17, no versículo 15 até o 22. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu o abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu o abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o teu pedido. Também o abençoarei e o farei florífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho de Sara. Dará a você no ano que vem. Por esta época, quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco do Deus de obras completas. E essa mensagem, eu montei ela ouvindo, eu confesso para vocês, ouvindo um louvor. Um dia começou a tocar um louvor no meu celular, Deus de obras completas. Que Deus ele vai cumprir a totalidade da promessa. É assim que o louvor fala. E eu parei e eu fiquei pensando, o Deus de obras completas. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente falando de obras, a gente aprende sobre duas obras. E a primeira obra que a gente aprende é a obra que Ele faz em nós. A obra da salvação por meio de Jesus Cristo. Porque Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para ninguém se glorie. Então Deus está dizendo aqui, você só é salvo por causa de mim, por causa que eu entreguei o meu filho naquela cruz. Por isso que você é salvo. Não por obras, não por aquilo que você faz, para que o seu ego não se engrandeça. Não é porque você canta melhor que alguém, não é porque você prega melhor que alguém, mas é por causa de Jesus.
é isso que a Bíblia nos ensina. Essa é uma obra, a obra da salvação. Então, a Bíblia também vai dizer sobre a obra da salvação. Em Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, Paulo está afirmando a carta de Filipenses que essa obra vai ser completada. Quando Jesus voltar, então essa obra vai ser completada. E todos aqueles que se manter firme na presença de Deus, Ele levará consigo. Então essa é a obra da salvação. Então quando Jesus voltar, essa obra vai ser completa. E a segunda obra que eu aprendo na Bíblia é a obra que Deus faz através de nós, através de mim e de você. Em Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Então, Deus, Ele chama eu e você para uma boa obra nessa terra também. E essa boa obra que Deus faz através de nós, eu falo da promessa que Deus fez para você, eu falo do teu chamado que Deus tem para a sua vida. Essa é a boa obra que Deus conta com você para ser realizada nessa terra. Porque as pessoas que você pode alcançar, eu não consigo alcançar. Através do seu louvor que você entoa, você consegue alcançar aquela determinada pessoa. Então, essa obra é a obra que Deus faz através de nós, sabe? E Deus, Ele tem uma boa obra com você nessa terra também. Deus conta conosco. Por isso que Jesus chama 12 discípulos ali, e Ele fala, vai, prega, e ali começa o plano de salvação de Jesus na terra. Então Deus conta comigo e com você, para que essa boa obra seja completa. Então venho aqui nessa noite te dizer que Deus, Ele conta comigo e com você. Jovens, Deus conta comigo e com você. Eu tenho certeza que se vocês continuarem e persistirem até o final, eu tenho certeza que até o final de 2026, nós vamos ver muitos jovens aqui nessa noite. Porque Deus faz a obra por completo. E se você persistir, se você não desistir do teu chamado, da tua promessa na terra, a boa obra vai ser completa. Em Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha que Deus está dizendo para Jeremias. Antes mesmo de você ser formado, Jeremias, profeta Jeremias, eu já te vi, eu já te escolhi. Olha só, sabe? Tem gente que fala que ele se sente pequeno, sabe? Tem gente que se sente pequeno aqui na igreja, se sente incapaz. Mas olha só que Deus está falando aqui nessa noite. Antes mesmo de você ser formado, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu separei. Eu designei profetas das nações. Olha que Deus fala para Jeremias. Em Isaías 49:1 diz: escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Olha só que Isaías está falando. Antes mesmo dele nascer, Deus já o conhecia. Antes mesmo de você vir para a terra, Deus já sabia até mesmo o seu nome, onde você ia morar, qual igreja você iria congregar, qual que seria o teu chamado, a tua promessa na terra. Então acredite na tua promessa, acredite no teu chamado. Não desista, porque se tem alguém que pode completar a boa obra, essa pessoa se chama Deus.
E é muito engraçado que quando eu encontro às vezes pessoas que não frequentam mais igrejas, a primeira coisa que eles me falam é que eles falam assim: eu ia na igreja, mas eu não me sentia importante. Eu ia na igreja, mas, sabe, eu só ia por ir. Sabe, mas deixa eu te falar uma coisa. Não deixa de vir na igreja, não. Cada culto que você falta, você faz falta aqui na igreja. Sabe, essa igreja conta com você. Deus conta com você nessa terra. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A sua família só está de pé porque você está aqui todo domingo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Não para não, porque senão a sua casa para também. Sua casa só está de pé por causa de você. Sabe, se você parar, você vai fazer falta. Aqui na igreja você vai fazer falta no reino de Deus. Sabe, se você parar, os seus filhos param também. Então não pare, meu irmão, não desista dessa promessa do teu chamado. Porque se tem alguém que vai completar a boa obra com você, é Deus. É a boa obra que Ele tem com você. Em Salmo 139 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer coisa dele existir. Como que Deus não tem uma boa obra com você nessa terra, meu irmão? Deus tem um plano para cada um de você. É igual eu falei, as pessoas que você consegue alcançar, eu não consigo. Então não desista do teu chamado. Não desista da tua promessa. Então a pergunta que eu faço para você aqui nessa noite: o que a salvação em Jesus Cristo tem gerado em você? A salvação em Jesus Cristo tem que gerar alguma coisa em você, porque é por meio dele que a sua promessa está de pé. Só é por meio dele que a gente é salvo. Então, a salvação por meio dele tem que gerar alguma coisa em você. 1 Pedro 2,9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deixa eu falar alguma coisa para vocês aqui. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, um povo separado. Sabe, não desanime, não se corrompa com esse mundo, mas seja cada dia transformado pela renovação, por meio de Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil. Você pode até dizer: Guilherme, mas você falando aí, parece ser muito fácil. Não é. Mas fora de Jesus é pior ainda, isso eu te garanto. É mais fácil uma prova, um vento do lado de Jesus, do que uma prova e um vento sem Jesus. Isso eu tenho certeza. Como é que era que os discípulos estavam lá no meio do mar da Galileia e um forte vento ali e eles avistaram? Pedro falou: será que é um fantasma? E eles começam a perguntar: quem é você? E Jesus começa a chegar perto e era Jesus. E Pedro: Senhor, se for tu, me faz andar sobre as águas, então venha, Pedro, então venha. E Pedro sai do barco e começa a dar 1, 2 passos, mas ele começa a prestar atenção nos ventos, então ele começa a afundar, e rapidamente Jesus toma a sua mão, e Pedro se coloca de pé e entra dentro do barco com Jesus, e o vento se acalma. Meu irmão,
a tempestade só vai acalmar no seu barco quando Jesus estiver nela. A tempestade pode até vir com Jesus num barco, mas quando ele quiser, ele só vai falar: mar, vento, acalma. E o mar e o vento vai se acalmar, meu irmão. Deixa eu te falar, não sei como começou o seu ano de 2026, mas continua buscando a presença de Jesus. Continua mantendo a presença dele no barco, porque eu tenho certeza que quando ele quiser, o vento acalma, o mar acalma. Porque ele faz a hora que ele quer. Sabe, Deus está começando a me levar para o outro lado, mas tem vento e tem tempestade que só vem no barco para anunciar o que está de errado. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu já me lembro de Jonas. Sabe, eu começo a me perguntar o que os tripulantes, o comandante daquele barco tinha a ver com aquela tempestade, porque a tempestade estava ali por causa de Jonas. Mas a tempestade estava ali só anunciando algo de errado que estava naquele barco. Então, meu irmão, em 2026, Deus fala em meu coração que é o ano da decisão. É o ano de você afastar tudo aquilo que está de errado na sua vida. Porque quando você afastar, o vento vai se acalmar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Então, o que a salvação em Jesus Cristo tem gerado em você? E agora eu entro na mensagem dessa noite. E a gente lê sobre a história, sobre a passagem, sobre a vida de Abraão. Sabe? Sobre a obra, sobre a passagem de Abraão na terra, a promessa que Deus fez para Abraão. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a gente, para a obra ser completa, a gente precisa aprender a obedecer. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deixa eu te colocar um pouco por dentro desse texto, rapidamente. A Bíblia diz sobre Abraão. E Deus chama Abraão. E quando eu olho para a vida de Abraão, Abraão não tinha nenhuma relação com Deus. Sabe, Abraão estava ali num povo que era totalmente idólatra. Um povo totalmente que adorava outros deuses. Mas Deus acha graça em Abraão. A Bíblia diz que Abraão já era muito bem de vida. Abraão tinha seus escravos, tinha ali seus bois, sabe? Abraão já era uma pessoa bem de vida. Mas o interessante é que quando Deus se apresenta a Abraão, Deus faz uma promessa: sai da casa da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aqui está a promessa: e farei de você um grande povo. Então, para a obra ser completa, você precisa aprender a obedecer à voz de Deus. E quando Deus fala com Abraão, ele junta tudo, leva alguns parentes ainda com ele e vai, sem pensar duas vezes. Sabe, a obediência é o caminho mais rápido para a promessa se cumprir. Quando você obedece, você evita atalhos. Quando você obedece, você não fica andando em círculos. Você lembra do povo quando saiu do deserto? Quando foi libertado da escravidão de Faraó? A Bíblia diz que era uma viagem de 40 dias, mas por causa da sua desobediência, rodeou a terra prometida por 40 anos. Então, quando você obedece, a promessa tende a não atrasar. Sabe por quê? Porque eu não gosto de falar assim sobre atalho, nem que Deus vai adiantar a sua promessa, porque a promessa ela vem na hora certa. Sabe, para Deus não existe a palavra tarde, existe a palavra hora certa.
Só Deus sabe a hora certa de cumprir a promessa na sua vida. Tem promessa, meu irmão, que não adianta se cumprir agora. Porque senão você para no meio do caminho. Tem promessa que você só vai ter que olhar com os olhos da fé, escutar a voz de Deus e ir. Mesmo sem entender nada, você vai ter que ir. Sabe? Então Abraão pega e vai. Debaixo de uma promessa, que ele será abençoado, de que através dele vai surgir uma nova geração. E ali a gente vê que Abraão faz parte dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele vai e a segunda lição que a gente aprende aqui é que a gente não deve se apegar nos limites humanos e confiar somente em Deus. Porque a Bíblia diz que Abraão prostrou-se em terra, riu e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz? Olha só o que está acontecendo aqui. Então Deus se encontra com Abraão. Fala: Abraão, chegou o tempo da promessa se cumprir. Agora chegou o tempo de Sara dar à luz. E até mesmo eles questionam. Como é que pode? Eu já estou com 99 anos, Sara também. Ela já nem menstrua mais. A Bíblia diz que ela já nem está mais os seus órgãos funcionando direito. Como é que pode? Abraão fala: deixa eu ter, deixa a geração vir com Ismael, porque a Bíblia diz que Abraão já tinha filho, já teve filho com outra pessoa. Olha só. Sabe? Mas Deus, Ele faz como Ele quer. Então, por isso que a gente não deve se apegar os limites ao humano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a medicina falar para você que não tem jeito, para Deus tem jeito. Sabe? Quando falarem para você que aquela porta de emprego não vai ser aberta, para Deus tem jeito. Quando falarem para você que você não vai conquistar determinado algo, se foi Deus que prometeu, vai se cumprir. Porque Deus não está determinado na nossa força. Deus não depende da nossa força. Deus depende somente dEle. Então a gente não deve se apegar aos limites humanos. Eu sei que tem palavras que vêm de encontro com a gente às vezes, que nos abalam. Não é fácil. Tem palavras que às vezes ferem mais que uma espada. Mas se você confiar, se você continuar confiando, Deus vai completar a boa obra na sua vida. Então a Bíblia diz que no ano seguinte, Sara deu à luz a Isaac, e o milagre aconteceu. Ninguém esperava que Sara poderia dar à luz mais, mas o milagre foi feito, somente porque Deus que deu a promessa, é Ele que está no controle. E para Deus não existe a palavra tarde, existe a hora certa. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Essa é a terceira. Quando a gente confia em Deus, a boa obra é completa. E é interessante que um pouco mais para frente, Abraão oferece a sua promessa em sacrifício. Olha só que Deus fala: mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou o sacrifício como holocausto em lugar do seu filho. Então, quando a gente confia em Deus, a verdadeira obra é completa, porque a verdadeira obra é completa quando você está disposto a entregar a promessa. A você mesmo. Olha só que atitude linda de Abraão, o seu único filho.
ele foi lá e entregou. E se a gente fazer um paralelo aqui, é a mesma relação com Jesus Cristo. Deus deu seu único Filho também para morrer por nós. Então a verdadeira promessa, a verdadeira obra completa, só está ligada à capacidade que você tem de doar por essa promessa. Sim. Será que você tem capacidade de largar tudo? De entregar tudo pela sua promessa? Meu irmão, olha o exemplo de Abraão. A obra só é completa quando você confia em Deus. Então Deus cumpre o seu propósito através do homem e apesar do homem. Porque devemos confiar em Deus, porque Ele completará a boa obra em nossa vida. Amém, meu irmão? Eu já quero caminhar para o final. Então coloque-se de pé. Você que pode, em nome de Jesus. E eu